O ex-procurador do Ministério Público Federal, este que a gente estava falando agora, Deltan Dallagnol, que chefiou a Operação Lava Jato em Curitiba, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foram condenados por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir 2.800.000 reais aos cofres públicos por conta de irregularidades no recebimento de diárias e passagens de 2014 a 2021, nesse período de tempo. Eles também deverão pagar multa de R$200 mil cada um. Rodrigo Janot disse que vai recorrer e que o TCU não disse qual modelo de gasto seria mais econômico. Deltan Dallagnol afirmou ser vítima de perseguição pelo TCU e citou suposta inversão de valores. Este é o tema de um debate que começa agora no Visão CNN. Para isso, nós convidamos Tameia Danelon, procuradora da República, integrante da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo, e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, como ele é mais conhecido, advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas. Antes de mais nada, vou falar nossas regras, apesar de os dois já terem estado aqui em algum momento. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta e para que eu não seja indelicada, interrompa a senhora, o senhor, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou à primeira pergunta, então, a Tameia Danelon. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que todos os atos da Força Tarefa foram referendados pelo Conselho Superior do Ministério Público e que foram adotados procedimentos de pagamento de passagens e diárias baseadas em experiências anteriores. E em um trecho do texto publicado no Twitter, Deltan Dallagnol diz o seguinte: o TCU se junta àqueles que, ao invés de condenar o desvio de bilhões de reais de recursos públicos, decidem condenar aqueles que se dedicaram arduamente ao combate à corrupção. Trata-se de uma absurda inversão de valores que não encontra eco na opinião pública. Eu queria saber, procuradora, qual é a sua avaliação sobre os posicionamentos, então, dos dois, do Rodrigo Janot e do Deltan Dallagnol. Então, veja, Luciana, o Tribunal de Contas da União é um órgão que fiscaliza valores, que fiscaliza dinheiros da União, né? Se foram devidamente aplicados, se foram desviados ou não. Então, a função do TCU é verificar se um dinheiro que foi separado para algo, se foi devidamente aplicado nessa questão. Quando foi analisado, né, que é importante lembrar, né, que essa questão foi trazida por um partido político ao TCU, foi analisado, os órgãos técnicos do TCU se debruçaram sobre as provas, se debruçaram sobre as viagens, as diárias pagas e foi verificado que não tinha nenhuma irregularidade. De fato, as viagens ocorreram, eram viagens para fins de trabalho e não houve qualquer tipo de irregularidade, que são os órgãos técnicos do TCU, pessoas concursadas para desempenhar este serviço. Além disso, um outro órgão técnico, que é o Ministério Público de Contas da União, também se manifestou e opinou pelo arquivamento das investigações, que não viu nenhum tipo de irregularidade. Entretanto, o tribunal, que não é um tribunal jurídico, um tribunal administrativo, é composto por pessoas que não são técnicas, né, são indicações políticas, né, entenderam que não, entenderam por unanimidade que o dinheiro gasto na operação para viabilizar os trabalhos teria sido além do devido. Mas veja, quando é formada uma força-tarefa para combater a corrupção, e não podemos esquecer que a Lava Jato descortinou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, até possivelmente do mundo. Para você montar uma equipe, é necessário que esses procuradores sejam os mais qualificados possíveis, os mais técnicos possíveis e tenham experiência nesse combate. Além disso, tem que ter um outro elemento, que é a coragem. Não é todo servidor público que está disposto a lutar contra o sistema, a lutar contra grandes poderosos. E foi formada a Força Tarefa com alguns procuradores que não moravam em Curitiba.
Agora veja a situação, o Deltan morava em Curitiba, ele não recebeu diárias para isso. Outra coisa, ele não era o ordenador de despesas, ele apenas administrava o funcionamento das investigações. Sim. Obrigada, Tameia. Vou fazer a mesma pergunta ao Cacai. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que todos os atos da Força-Tarefa foram referendados pelo Conselho Superior do Ministério Público e que foram adotados procedimentos de pagamento de passagens e diárias baseados em experiências anteriores. E em um trecho do texto publicado no Twitter, Deltan Dallagnol diz o seguinte: o TCU se junta àqueles que, ao invés de condenar o desvio de bilhões de reais de recursos públicos, decidem condenar aqueles que se dedicaram arduamente ao combate à corrupção. Trata-se de uma absurda inversão de valores que não encontra eco na opinião pública. Quero saber sua opinião, Cacai. Luciana, doutora Tameia, boa tarde aos telespectadores. Você vê que isso é o início apenas de um processo que vai ser duro, viu, Luciana? Porque isso é uma meia-verdade com todas as vênias que a doutora Tameia falou. Primeiro que também o Ministério Público do TCU representou. Depois que o voto, à unanimidade, chegou à conclusão de que houve um verdadeiro saque ao dinheiro público para benefício privado. Isso se chama peculato. Esse processo agora vai para a Procuradoria da República de Brasília e provavelmente nós vamos ter um processo criminal. É muito interessante ver que os dois procuradores não fazem defesa do mérito, apenas dizem que não. O Conselho, à época, concordou. E não é verdade. É só ler o processo. Fala que pegaram pessoas experientes. Também não é verdade. O tal do Castor tinha sido estagiário do Deltan, Castor, não me lembro o nome completo dele, e menino ainda incorporou a Força-Tarefa. Vejam que absurdo, você que é um cidadão que tem a dificuldade de pagar as contas. Esses procuradores que ganham muito bem, e tem que ganhar, porque ocupam um cargo importantíssimo, têm um auxílio moradia de R$ 4.300 e simplesmente cada um deles ganhou 400, 500 mil reais de diárias indevidas. Saquearam o dinheiro público. Saquearam, quem estou dizendo não sou eu, não. É o Tribunal de Contas. Vão ter que responder um processo criminal. Você imagina alguém que morava, esse senhor Castor, por exemplo, morava em Curitiba e recebia diária. É imoral, é ilícito, é uma vergonha. Eu, inclusive, penso que o Tribunal de Contas condenou apenas 3. Aqueles que ganharam as diárias foram absolvidos. Eu vou conversar com as pessoas responsáveis para que haja recurso. É claro que essas pessoas sabiam que estavam fazendo ilícito. Você acha que a pessoa mora numa cidade e ganha diária para trabalhar em outro lugar? Isso chama-se imoralidade, ilegalidade e crime. Antes de ir a uma outra pergunta, quero continuar ainda nesse tema, Tameia, porque o Cacai fala em verdadeiro saque do dinheiro público para benefício próprio, fala em imoralidade. Qual é a sua opinião sobre essa fala do Cacai? Eu discordo, porque veja, mesmo em empresas particulares, quando um funcionário ele vai desempenhar seu trabalho em outra localidade, em outra cidade, em outro estado, isso deve ser custeado. Então, ele recebe diárias ou ele recebe o pagamento do hotel, alimentação. Então, essa é uma prática comum. Agora, veja, foi constatado pelo TCU que foi pago 2,8 milhões de reais, né? Agora, vamos pensar em custos, fazer uma análise de custos, né? Para combater a corrupção, para combater organizações criminosas, tem que ter investimentos. Tem que ter investimento em material técnico e material humano. Se for considerada essa cifra com que foi ressarcida a Petrobras, que foi aproximadamente mais de 5 bilhões de reais, eu acredito que foi justo esse valor que foi investido no serviço público. Agora, veja, o doutor Cacai, todo o respeito que eu tenho a ele, toda a classe de advogados, ele disse que foi um saque. Mas, na minha opinião, o que ocorreu foi um saque à Petrobras. Foi um saque praticado por políticos, por empresários desonestos que saquearam a Petrobras numa cifra superior a 40 bilhões de reais. Então, eu concordo sim com o doutor Rodrigo Janot, concordo com o doutor Dallagnol, quando diz que é uma inversão de valores. O que nós vemos é que pessoas que foram condenadas na Lava Jato, condenadas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tiveram seus processos anulados, estão soltas e estão concorrendo a cargos eletivos. Agora, os procuradores que trabalharam no combate à corrupção, que trabalharam por 8 anos, eles estão sendo impossibilitados de ir aos cargos políticos, a concorrer a cargos eletivos. E isso
não tem cabimento, isso não tem lógica nem razoabilidade. Para que possamos trabalhar, para que o combate à corrupção seja efetivamente feito, é necessário sim valores. Então, não vamos mais abastecer as viaturas das polícias federais para não fazer mais busca e apreensão, para não efetuar prisão, não vamos comprar mais algemas, não vamos mais comprar tornozeleiras eletrônicas, né? Então, se temos que combater um crime que assola o país, que é a corrupção endêmica e sistema, temos que ter elementos. Sim, Cacai. Primeiro, não sou eu que falo isso. Quem fala isso é o Tribunal de Contas. Fala em saque, fala em crime, fala em irregularidade. Segundo, que vir falar, com todas as venas, doutora Tameia, falar que vocês conseguiram resgatar um dinheiro para o Brasil e que por isso podiam fazer uma farra, podiam saquear os cofres públicos. Não é assim que funciona. Primeiro que tem estudos que diz que vocês deram um prejuízo, a Lava Jato deu um prejuízo de 170 bilhões para o país. Não vou entrar nessa discussão. A minha discussão aqui hoje é a irregularidade, os saques, segundo o Tribunal de Contas da União, que foram feitos pelos procuradores que agiram de forma ilegal, irregular e imoral. Está no acórdão. E é muito óbvio, eu chamo o cidadão comum que está em casa me ouvindo. Você imagina o que é você receber uma diária morando na cidade. Isso é absolutamente imoral. Por sinal, quem primeiro trouxe isso a mim foram procuradores indignados, porque existia um grupozinho contra o princípio da economicidade, contra o princípio da impessoalidade, que são princípios constitucionais, escolhidos pelo Deltan, que se sentia um rei, ele se sentia um reizinho. Agora fala, mas nós devolvemos tantos milhões. E o que tem isso a ver? Não se combate a corrupção fazendo corrupção. Eles corromperam o sistema de justiça. Agora tem um fato objetivo, estudado pelo Tribunal de Contas e que vai à Procuradoria. E que deve haver processo criminal. Qual é o fato objetivo? Eles malversaram o dinheiro público com essas diárias que não deveriam ser feitas. Veja bem, a força-tarefa, imagina que seja uma coisa breve. Foram 7 anos recebendo diária. É absolutamente imoral. Eu nem quero falar do sistema da moralidade, porque veja só, se fosse esses procuradores que tivessem feito esse procedimento agora, teria havido, no mínimo, busca e apreensão no Deltan, no Rodrigo e todos os 7 outros procuradores. No mínimo, se não tivesse prisão. E mais, teria tido aquela espetacular operação depois que faziam aqueles debates e aquelas entrevistas longas para poder o quê? Desmoralizar as pessoas. A sorte é que o TCU agiu tecnicamente. Sim, Cacai, obrigada. Vou dar uns segundos a mais aqui para a Tameia. Vamos à decisão, então. Na decisão, Bruno Dantas, que é vice-presidente do TCU, responsabiliza Deltan por, na condição de líder da Força-Tarefa, ter participado da concepção do modelo escolhido para o pagamento de diárias e passagens. O ministro entendeu que não havia a devida fundamentação para a adoção do modelo, resultando no pagamento desproporcional e antieconômico para as estadias de procuradores escolhidos sem critérios objetivos, beneficiando-os de forma indevida. Qual é a sua avaliação, então, Tameia, em relação a esta argumentação? E com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal de Contas e ao ministro Bruno Dantas, eu não concordo. Como eu falei no comecinho, quando a pessoa vai chamar colegas para trabalhar, é um critério muito subjetivo. Ele vai escolher aqueles procuradores que tenham experiência, que tenham coragem, que tenham conhecimento técnico e que se disponibilizem a abrir mão de passar o tempo com a sua família, de abrir mão de passar um tempo viajando de férias para se dedicar a uma causa maior. Então, este que foi o requisito utilizado para selecionar os colegas que integraram a Lava Jato de Curitiba. Agora, um outro ponto, a diária só é paga quando a pessoa trabalha em outra localidade, é lotada em outra cidade e vai exercer seu trabalho em outra cidade. Então, isso está previsto em lei. Podemos não concordar, podemos achar que é imoral, que não é adequado, mas está previsto em lei. E pelo que me consta, os procuradores não recebiam diárias todos os dias. Havia um mínimo, um limite máximo de diárias, porque, veja, esse dinheiro é um dinheiro destinado à Procuradoria-Geral da República, que vai dispor de acordo com o que ela reputa que é mais interessante, o que é mais importante para combater a criminalidade. Então, não foi, volto a dizer, não foi o Deltan que escolheu como seria esse forma de pagamento. Alguns colegas recebiam diárias, outros tinham uma lotação provisória na localidade que não recebiam diárias. E isso não foi decidido por ele, foi decidido pelo chefe administrativo da instituição. Então, eu reitero que foi completamente devido, completamente regular, inclusive os órgãos técnicos do TCU, pessoas concursadas, pessoas técnicas, não viram qualquer
qualquer tipo de irregularidade. O Ministério Público de Contas, que é o responsável por ajuizar eventual ação quando há um desvio de verba pública, requereu o arquivamento. Agora, os membros do tribunal, que são cargos políticos, que inclusive consta a notícia que eles teriam sido delatados na Operação Lava Jato, não posso afirmar isso, é o que eu li na imprensa, que eles julgaram os procuradores. Sim, obrigada, Tamé. Agora eu dou uns segundos a mais para o Cacai. Vou repetir a pergunta, Cacai. Na decisão, Bruno Dantas, vice-presidente do TCU, responsabiliza Deltan por, na condição de líder da Força Tarefa, ter participado da concepção do modelo escolhido para o pagamento de diárias e passagens. O ministro entendeu que não havia a devida fundamentação para a adoção do modelo, resultando no pagamento desproporcional e antieconômico para as estadias de procuradores escolhidos sem critérios objetivos, beneficiando-os de forma indevida. Qual é a sua avaliação, Cacai? Primeiro que a doutora Tamé fala, dá exemplo da empresa privada que tem que pagar diária. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de dinheiro público. Nós estamos falando de um saque aos cofres públicos, de um crime cometido por procurador segundo o Tribunal de Contas. Está escrito lá, de forma muito clara, isso é peculato. Depois, falar que pegaram os mais experientes, tinha um procurador recém-formado que era do grupo deles. Eles fizeram um grupo, não é assim. Tem que respeitar os demais procuradores. Olha, Luciana, a Procuradoria-Geral da República consta com procuradores seríssimos, competentes, concursados, pessoas que se esforçam. Qual é o sentido de fazer um grupo para ser coordenado que durou 7 anos, saqueando os cofres públicos, com diárias indevidas? E não é só diária, não. Essa investigação ainda vai além. O que é importante saber é que quando você faz uma força-tarefa por uma questão rápida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, foram 7 anos de pagamentos indevidos. Eles vão se responsabilizar. E interessante que eles não enfrentam o mérito. Ninguém enfrenta, nem na defesa deles eles enfrentaram. Eu tive o cuidado de lê-las. Na verdade, eles jogam a responsabilidade como se fosse para o Conselho do Ministério Público. Não. Vamos apurar tudo aquilo que eles fizeram. A sorte desses procuradores é que nós, advogados, e a sociedade brasileira, quer que seja dado a eles todo o devido processo legal, todo o direito de defesa, absolutamente todo. Eles vão ter direito de se defender, podem recorrer. Inclusive, eu acho que deve haver recurso agora contra os procuradores que receberam 500 mil reais de diária. Olha que imoralidade, 500 mil reais de diária, 400 mil reais de diária, sendo que vários outros procuradores não foram chamados para participar dessa grande festa, porque, na verdade, a Lava Jato, e eu disse isso, tenho autoridade para dizer, porque eu digo isso desde 2015, era um projeto de poder. Esse projeto de poder, que deu certo num dado momento, que elegeu o Bolsonaro, esses procuradores e o doutor Moro, que era o chefe deles, elegeu o Bolsonaro. O Brasil hoje tem um governo fascista graças ao trabalho da Lava Jato. Mas agora nós vamos enfrentá-los no Poder Judiciário. Sim. Cacai e Tamé, eu queria agradecer de novo vocês estarem aqui, os dois que discordam completamente de um mesmo tema, mas estão aqui com a devida vênia, como dizem vocês, sempre contribuindo para o debate. Muito obrigada. Obrigado a você, Luciana. Obrigado, Tamé. Obrigado ao telespectador. Vamos esperar os próximos capítulos.